Olá pessoal, tudo bom? Então, continuando a nossa aula, né, sobre limitação do feixe. A outra foi sobre filtração, mas também está mais ou menos relacionado, né, dentro do nosso curso de produção da radiação, ok? Então, vamos falar sobre a limitação do feixe. Então, lembrando que quando a gente opera lá o equipamento radiográfico, né, lá na mesa de comando, o que a gente tem? A gente tem a possibilidade de alterar a energia máxima, que a gente já viu, né, na aula passada, a questão da tensão máxima, a energia máxima que a gente tem, o kV, certo? Que a gente inclusive chama de P de pico, porque é a energia máxima que a gente dá para os elétrons, mas que vai gerar também muito poucos fótons dessa máxima energia, né? Por isso que a gente usa o P aqui só para lembrar que é energia máxima. Mas que na média, principalmente para a questão de Bremsstrahlung, você vai ter apenas metade ou até um terço dessa radiação como energia média. O grosso, né, a maior quantidade está lá em torno ali de um terço por ali, abaixo da metade, de repente, dessa energia máxima, certo? Então lá vem lá do Bremsstrahlung. E se eu não tiver a radiação característica, né, por causa dos 70 kV para o tungstênio, no caso específico do tungstênio, então eu tenho outro tipo de feixe. Então também não adianta eu fornecer 70, 72, por exemplo, que eu atinjo esse mínimo, que também não significa exatamente que eu vou ter muitos fótons dessa energia, ok? Então, a princípio, o formato do espectro, né, aquela distribuição de fótons por energia, mais ou menos é constante, né, para cada equipamento, né, o equipamento tem uma pequena variação ali naquele formato daquela curva, né, mas enfim, a energia máxima dá a tensão máxima, se produz ou não radiação característica, e a quantidade ou altura daquele gráfico, então é questão ou corrente ou tempo, enfim, os dois, vai te dar a quantidade de radiação, quantidade de fótons que você vai produzir. E a distribuição de energia, que é o espectro, depende desse KVP, né? Você vai ter radiação característica ou não, por exemplo. Então, a princípio, é aquilo ali que a gente tem, certo? Aí, o que a gente pode fazer? Depois que sai, então, os fótons lá da ampola, digamos assim, né, que é sempre o mesmo espectro, né, se você tiver o mesmo KV, corrente, tempo, enfim, você não tem muitas variações, o que você pode fazer? Se você ainda tem como controlar, digamos assim, você tem como conformar, certo? Trocar o formato dele, quantidade, algumas coisas nesse sentido. O que é? É filtrar, que é mudar o espectro, como a gente já conversou, certo? Na outra aula, no outro vídeo. Ou então, que é o que a gente vai ver hoje, reduzir a área. Então, assim como você tem sempre o mesmo espectro produzido na ampola, certo? Você tem sempre o mesmo espectro, aquele formato lá produzido na ampola lá atrás, certo? E aí você pode alterar esse espectro, da mesma forma você sempre produz a mesma área, certo? Ele tem sempre uma abertura, como se fosse uma lâmpada que sempre ilumina do mesmo jeito. Só que, eu não quero iluminar esse lado, eu não quero iluminar aqui, o que eu posso fazer? Então aí você pode botar um bloqueio, que às vezes a gente coloca, né? Pega até uma folha de papel, alguma coisa, coloca e bloqueia. Para lá não vai a luz vai bater para lá, vai vir para cá, enfim. E aí você bloqueia uma área que você não quer, enfim, iluminar, não quer bater nos seus olhos, etc, etc. Então isso é possível de ser feito, ok? Que é limitar, que é então a aula de hoje. Muito bem. Então, limitação, que normalmente a gente chama da palavra colimação, né? Caixa colimadora, colimador, enfim, é a palavra mais usada, né? Mas na verdade você está limitando, você está delimitando a área, reduzindo a área, certo? Que como eu disse, você tem uma área máxima que você pode iluminar, que é o que a gente chama, quando você joga radiação, o pessoal da física chama muito a radiação, não precisa ser de luz, né? Pode ser radiação X, mas eles chamam de luz, chamam de fóton, chamam de iluminar, né? Em vez de usar a palavra irradiar, né? Que é radiação. Então você vai iluminar uma área menor sobre o paciente. E essa área sempre tem que ser no máximo o tamanho do filme. Não tem sentido você iluminar ou irradiar mais do que você precisa. Então você precisa fazer uma mão que é 13 por 18, alguma coisa assim. E aí, em vez de fazer colimação de 13 por 18, que é o tamanho do filme, você vai lá e faz o 35 por 43. Não tem sentido você iluminar ou irradiar punho, braço, assim, fazer um tórax e irradiar abdômen. Então você tem que diminuir, tá? Assim por diante.
Muito bem. E a filtração, relembrando, então, altera o espectro. A limitação, a ideia não é alterar espectro, é cortar mesmo, é não passar nada, é bloqueio total, blindagem, certo? E, bom, a gente viu filtração, fotos de energia mais altas é que sobram e os de mais baixa é que são blindados ou são diminuídos no total do espectro, ok? Vamos lá. Então, como é que se faz, ou desculpa, por que se faz a limitação do feixe? Então, diminuir a área, porque diminui a possibilidade da lesão, do efeito biológico. Lógico, tá? Se eu jogo radiação na mão direita pode ter um problema. Se eu jogo na mão direita e na mão esquerda, automaticamente as duas podem sofrer lesão. Mas se o exame é da direita, eu não vou irradiar a esquerda. Ou se eu quero o exame de tórax, para que eu vou irradiar também o abdômen, junto ao abdômen? Não tem sentido. Vai causar ou pode causar lesão no abdômen sem necessidade, se eu puder bloquear essa radiação. Então é diminuir a radiação, é proteção radiológica, tá? Evitar os efeitos adversos da radiação. Outra coisa muito importante, tá? Melhora a qualidade da imagem. Mas por quê? Porque existe uma coisa chamada radiação espalhada, tá? Ou seja, a radiação vai incidir no paciente e uma parte vai espalhar, assim como a luz bate na parede, bate na mesa e se espalha, por isso que a gente vê, né? Porque a luz bate e volta para o nosso olho. Então, na mesma coisa, a radiação X. E o que acontece? Não só essa radiação espalha para todos os lados, como também espalha para o filme. Então, se eu tenho um pedaço irradiado, eu tenho uma quantidade de radiação que vai espalhar e vai atingir o filme. Se eu tenho uma área muito maior, o dobro do tamanho, eu tenho o dobro de radiação espalhada que vai chegar no filme e vai gerar um borramento, uma perda de qualidade. Então a importância da limitação do feixe, ou da colimação, como a gente chama, é justamente melhorar a qualidade, sim, da imagem, tá? Então, ainda que você possa pensar que eu não vou provocar, por qualquer motivo, radiação no paciente, então, por exemplo, um exame de mão, tá? Feito na mesa, então, não, eu preciso iluminar ou irradiar a mão do paciente. Se eu pegar mais um pouco da mesa, não tem problema, é mesa não tem problema nenhum pegar a radiação. Não, se a mesa pegar a radiação a mais do que for o necessário ali para enquadrar a tua mão, o que acontece? Essa mesa vai espalhar a radiação para o filme, ou para o cassete, se for uma radiologia digital, enfim. Então, essa mesa tá, ou se for uma parede, enfim, um book mural, essa radiação extra a mais, mesmo que não vá para o paciente, que vá para a mesa, para um book mural, para a parede, enfim, para onde ela for, ela vai estar se espalhando e acabando chegando no filme, no detector e causando um borramento ou uma perda de qualidade. Então é muito importante, sim, fazer a colimação, fazer a limitação desse feixe, diminuir a quantidade de radiação que você está jogando ali na anatomia. E também, como tem essa radiação espalhada ou radiação secundária, que é outro nome, também é interessante você proteger a equipe. Então, se tem algum técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, enfim, alguém, próprio tecnólogo ali, ou a mãe, o pai ajudando ali a conter o filho, a filha que estão ali deitado, o menor, então o que acontece? Se mais área é irradiada, mais área espalha para onde? Para cima, para baixo, para direita, para esquerda, para o acompanhante. Por isso que o acompanhante usa avental, por isso tem que usar protetor, para justamente evitar que a radiação espalhada atinja. Se eu diminuir a área de incidência, eu diminuo a área da radiação secundária, ou seja, diminuo a radiação espalhada, aumento a proteção, correto? Então, tudo isso é muito importante quando você faz a limitação, a importância da limitação, não pode deixar passar, certo? Como que eu faço a limitação? Bom, existem os diafragmas, certo? Quem trabalha com fotografia também tem mais ou menos a mesma ideia, né? O mesmo conceito. Cones ou cilindros, né? Tanto faz o nome. E o colimador ou a caixa de colimação, certo? Que a gente vai ver os três agora. E o próprio cabeçote, a ampola, de uma certa maneira, mas principalmente o cabeçote, a gente pode pensar também como um grande limitador. Por quê? Porque a gente vai garantir que a radiação produzida lá no ânodo, e que é para todos os lados, certo? A gente já viu isso na interação, quando você cria a radiação, os elétrons lá vão colidir, vão gerar Bremsstrahlung, radiação para todos, você não sabe a direção que o fóton vai,
Então o que você faz? Você bloqueia, você limita a radiação para que ela não saia para cima, para os lados, para frente, aqui para o tecnólogo, para trás, mas sim somente o que sair para baixo é que é o que eu quero. Então ali já também é um grande limitador, tá? Para garantir que só saia a radiação em direção à mesa ou à janela e assim por diante, tá? Isso é muito importante. Então tá aqui diafragma, que é uma placa com furo no meio, o cone, que também é uma placa com furo no meio para encaixe, só que ele tem esse cone que permite o quê? Que você consiga então, por um lado, aproximar bem a radiação ali, assim, ter a distância correta, a gente já vai ver, e também garante o quê? Mesmo com o diafragma, lembrar sempre que a radiação é difusa, ela sai de um ponto se espalhando para todos os lados, tá? Então, claro, eu em vez de ter aqui uma área maior, certo? Por exemplo, 43, 35, 43 centímetros, eu posso ter aqui só 5, 10, 15 centímetros irradiados. Então, tudo isso daqui é radiação lá de cima que não chega na mesa, no paciente, etc. Tá? Ok. Só que isso às vezes para você acertar e tal é complicado. O que que acontece aqui? Aqui você garante um pouco melhor, né? Não muito, né? Que seja geometria básica, que só esses feixes que estão mais próximos aqui, certo? Os que atingem, então um ângulo de abertura aqui menor, que vão atingir. Então é quase um feixe paralelo, tá certo? E aqui a caixa de colimação, que também no fundo tem uma espécie de um diafragma aqui, certo? Ou aqui dentro, tanto faz, né? E que depois você tem as lâminas aqui que se movimentam através dos botões que a gente já vai ver, certo? Então basicamente são esses três dispositivos que limitam ou que colimam a radiação. O diafragma é o mais simples, certo? Bem simples, por quê? Porque é uma lâmina de alumínio, de aço inox, ferro, o que for, pode ter chumbo, né? Nunca ela vai ser de chumbo, porque o chumbo é mole. Então o chumbo é muito mole, muito maleável, então sempre se você tiver chumbo, você vai estar ele preso ou colado a alguma outra coisa mais dura, mais resistente. Então, em alguns casos, alumínio com alumínio um pouco mais grosso, com uma camadinha bem fina de chumbo, tá? Pode ter um orifício no meio, quadrado, redondo, enfim, certo? Então, uma coisa bem simples, certo? Esse orifício é circular, quadrado ou ainda um outro formato qualquer, um triângulo, enfim, o que você achar. Ele é colocado próximo à ampola, como a gente já viu até naqueles desenhos, ali junto ao cabeçote, ou então, se ele for móvel, um engate no cabeçote, ou mais especificamente hoje em dia é no colimador, ou na caixa de colimação, certo? Como ele é muito simples, ele é uma placa metálica, certo? Lá de 15 por 15, 18 por 18, que é para encaixar na caixa de colimação, e é uma placa de alumínio com furo, você mesmo pode fazer, tá? Então você no seu serviço de radiodiagnóstico, lá de repente você tem algum tipo de exame, que você pode até desenvolver uma técnica, quem sabe, dizer, olha, puxa, se eu limitar aqui, então, mas eu, não pode ser a caixa de colimação, que a gente vai ver porque ela é quadrada, o diafragma que eu tenho, que eu comprei, que veio junto com o equipamento, né, que é difícil vir junto com o equipamento, né? Na mamografia é comum, tem bastante desses diafragmas na mamografia, é muito mais utilizado que na radiologia convencional, inclusive às vezes vem com o fabricante, vende junto, ou dá de brinde, sei lá, quando compra o equipamento, mas na radiologia não. Então eu disse, não, mas eu quero aqui um furo que não é no meio, então você pode pedir talvez para um pessoal da manutenção, lá se for um hospital, uma coisa maior, né, ou vai no, sei lá, num serralheiro, uma coisa, ela diz, pega uma lâmina de de alumínio, né, chumbo já disse é maleável, de alumínio, um pouco mais grossa, 2, 3 milímetros, a gente já viu na filtração total lá que 2,5 milímetros de alumínio, que é uma coisa fina, já é suficiente para barrar bastante coisa, então vai lá, faz 3, 4 milímetros, se for o caso, e pede para ele fazer um furo, ou faz de aço inox, ou faz até de ferro, aí teve só uma questão aí de higienização, de asepsia, até contra ferrugem, alguma coisa, né? Mas enfim, então você pode mandar fazer, com qualquer formato que você queira, não quero circunferência, não quero quadrado, quero um triângulo, quero um formato especial, depois até a gente vai ver mais no fim algumas ideias interessantes, né? Então tá aqui, você tem um diafragma, pode ser sem filtro, tá? Aqui não tem nada, só um buraco. Então o que acontece? Toda a radiação que sair lá do ponto focal
e incidir aqui em volta, vai ser barrada, só passa aqui. E posso ainda até sofisticar e botar um filtro de, olha, além de eu querer limitar a radiação que está aqui em volta, eu ainda quero garantir que o espectro aqui seja alterado, né, de alguma forma. Eu quero que ele, enfim, atenue um pouco mais os fótons de baixa energia, etc. Então posso fazer um filtro aqui e colocar. Então posso fazer uma placa de alumínio de 3 milímetros, 4 milímetros, aço inox, alguma coisa assim, e depois boto um filtro aqui, um alumínio 1 milímetro, um cobre, enfim, alguma coisa lá que eu quero. Pode ser inclusive aqui quadrado, né? Tá, mas professor, eu tenho uma técnica e tal, de acordo com como eu posiciono o paciente, eu gostaria que esse quadrado fosse aqui, por exemplo, ou retângulo, fosse mais aqui, tá? Porque daí como eu posiciono o paciente, então sei que, daí eu quero fazer lá na mamografia chamaria localizada, né? Ah, eu quero só aqui pegar algumas vértebras e tal, eu não quero mais que aquelas 2 ou 3 vértebras, mas de acordo com como o paciente está, eu faço uma sem diafragma, pego toda a coluna ou o que me interessa e depois quero fazer uma só daquela, mas não quero mexer no paciente, não sei. Então eu uso o diafragma para não ter que colimar, ter que mexer no paciente, eu garanto. E automaticamente, se eu virar a placa, esse quadradinho vem para cá, né? Então essa é a vantagem. Então eu tenho na verdade duas, tá? Eu quero uma circunferência aqui do lado, porque daí eu posiciono o paciente, faço uma radiografia desse lado, viro a placa, o furo fica do outro, faço do outro lado, sei lá, o ombro direito, depois o ombro esquerdo, a coluna no meio, enfim. Então imagina, se você tem um politraumatizado, de repente você coloca com todo o cuidado ele lá no equipamento, mas de repente você precisa ver se tem fratura no ombro direito, no esquerdo, aqui, na coluna, etc. Você não consegue ter um movimento, de repente, muito bom do equipamento, o equipamento não consegue chegar no ombro direito, no esquerdo, a mesa, enfim, tem alguma dificuldade, então depende, não. Mas se eu deixar o equipamento aqui, eu vou jogar radiação na área que eu não quero, eu não consigo colimar, então daí eu uso esses dispositivos aqui que eu posso, digamos, inventar, de acordo com o seu equipamento, da sua prática, os exames mais comuns, você pode inventar, você pode desenvolver isso daqui facilmente no seu serviço, né? Ainda mais se for no hospital em médio grande porte, que tem o pessoal de manutenção que às vezes faz, conserta a cama, conserta as mesas, os carrinhos e coisa lá com aço inoxidável, que você pode conseguir. O que é o cone? O cone é um diafragma, tá? Só que ele melhora um pouco a delimitação da área, certo? Então, o que você garante com o cone? Primeiro, você pode usar o próprio cone como uma medida do foco paciente, ou seja, não, tem que garantir que eu esteja sempre a 60, 70 centímetros do paciente. E como o cone tem 60 centímetros, encosta o cone no paciente, na anatomia, está mantida a distância. Isso é muito comum no odontológico, certo? E também diminui muito a área de incidência em relação ao diafragma, porque como ele fecha mais, né, só sai a radiação lá no final do cone, do cilindro, enfim, a gente chama cone, mas é cilindro. Então garante que você sabe que a radiação está só ali. Isso é muito usado, por exemplo, na odonto. Então o que você tem na odonto? Você tem aquele cone, chamado cone posicionador, que o objetivo nem é tanto blindar a radiação, limitar nem nada, mas ele te garante o quê? Primeiro, que você vai acertar aqui a posição do dente que você quer. Então você garante o dente superior, inferior, então ele te posiciona bem, você sabe bem onde é que a radiação vai. Certo? Outra coisa, ele mantém sempre a distância. Você geralmente encosta o cone em você, então você tem sempre aquela distância certa. Questão de ampliação, verdadeira grandeza, etc., que é muito importante na área odontológica. Então você está sempre naquela distância. Então o cone tem essas vantagens, tá? Além de proteger, então quando você bota o cone aqui, você está protegendo ao mesmo tempo tireoide, cristalino e assim por diante. Então isso é muito importante você usar. Então ele meio que direciona, entre aspas, né, mais o feixe, cortando somente a radiação oblíqua, como a gente já conversou, certo? Vamos ver aqui o desenho. Então tá aqui. Então vai sair lá do foco, né? Então essa radiação aqui, normalmente o cone, ele tem um furo, certo? Ele tem um furo aqui, tem um diafragma preso. Então a radiação já é bloqueada aqui, se ela, enfim, tentar sair aqui não vai sair. E ainda assim, se ela passar aqui e bater aqui, ela não continua. Então, você só garante o quê? Que aqui é que ele começa a abrir, tá? Então, você tem um ângulo, digamos assim, de abertura, um ângulo aqui de espalhamento, ou muito pequeno, e a radiação é quase paralela. Ela não é tão aberta, tão angulada como aqui, certo? Então, isso aqui é um cilindro. Você pode ter um cone,
sem problema, e o formato, cone e cilindro no fundo é a mesma coisa, né? O que vale é o que sai aqui, tá? Então se o formato é cilíndrico ou cônico, mas enfim, às vezes a questão de... É que eu já vi muito cone, tá? Às vezes até mais do que cilindro, mas enfim, tá? Não tem muita diferença, às vezes custo de material, às vezes o fabricante não quis fazer o cilindro reto, que gastava mais material, então ele afinou aqui que podia afinar, enfim. Tá? Mas aí tanto faz. E na mamografia, por que é assim a mamografia? É comum se enxergar assim? Porque o ânodo aqui, ele é meio inclinado, tá? Depois quem for estudar equipamento de mamografia vai descobrir. Então a própria radiação, ela é aqui, ela é muito mais intensa, muito mais inclinada para cá. Então você tem que fazer com que esse bloqueio seja mais para cá, entendeu? Se você fizesse ele como um cone, aí você ia perder muita radiação para cá e para cá não ia adiantar nada. Então a mamografia é um pouco diferente, esse cone, esse cilindro, enfim, esse bloqueio. Tá? Isso aí se vê na mamografia, por que é assim, quais são as vantagens, né? Questão da parte proximal aqui, né? O paciente vai ficar assim, a parte proximal, a parte distal da mama, mais radiação, menos radiação, isso tudo se vê. Então só para mostrar, você tem cilindro, às vezes você vai ver um cone, que é a mesma coisa, questão só do desenho, digamos assim, e na mamografia que tem esse formato. Tudo isso para quê? Para limitar a radiação só nessa área aqui de interesse, tá? Que no caso da mamografia é onde está o chassi ou cassete, né? A mesa ali onde vai anatomia. Não preciso radiação fora aqui, não quero radiação fora, coisa que vai pegar no paciente, ou vai pegar no chão lá, enfim, não me interessa, tá? É a limitação. Então aqui a gente tem esses desenhos, certo? Então, esse aqui é um cilindro de um tamanho fixo aqui, tá? Uns, sei lá, 50, 60 centímetros. Ele é menorzinho aqui esse diâmetro, tá? Um diâmetro pequeno, aí talvez de uns 5, 8 centímetros. Então ele é fixo. Então aqui é para manter a distância, você tem uma distância para fazer, não sei, o seio da face, alguma coisa, então mantém essa distância aqui. Aqui tem, na verdade é um diafragma, né? Não dá para ver o furinho aqui, mas tem um furinho, a abertura aqui não é os mesmos 10 centímetros, é como se fosse um diafragma. Isso aqui, esse brilho é o alumínio, o aço inox, e depois esse mais escuro aqui, vocês estão vendo, é o chumbo. Então ele tem uma placa de chumbo aqui, colada no alumínio, porque o chumbo é mole, etc. Para garantir realmente não passa nada. Aí no meio aqui tem um furo, e a partir daquele furo é que sai a radiação abrindo. Esse cone aqui é ajustável, aí tem uma boca maior, já acho que perto de uns 15 centímetros para aí, então ele é ajustável, tem esse pino aqui para segurar, então essa altura aqui você aumenta ou diminui, tá? Então, por exemplo, por que se usa muito o cone da face? De novo, primeiro, para você garantir, então no caso um seio da face, para garantir que você vai pegar toda a anatomia de interesse e ao mesmo tempo você protege cristalino, de acordo com como você coloca aqui, né? Ou e protege também, por exemplo, tireoide. Então isso é muito comum esses cones para, por exemplo, seios da face. Tá? Inclusive tem até uma técnica agora que você usa por trás aqui que diminui a radiação aqui no paciente, enfim, tem outras vantagens, mas basicamente, né, faz aqui para você garantir, tá? Que aqui é melhor porque aqui você vê, né? Se você pega mais para cima, mais para baixo, você consegue ver. Você vai por aqui, você pode não acertar bem aqui, botar um pouco mais para cima e, enfim, cortar a imagem. Mas é uma questão de técnica, fazer anterior posterior ou posterior anterior. E aqui, aproveitando que eu tinha batido uma foto quando eu vi, isso aqui é um espessômetro, tá? Então isso aqui é uma régua, então tem a escala em polegadas, em centímetros. Essa parte embaixo aqui tem o pé fixo, e aí ele tem uma reguinha, uma parte móvel aqui que corre, e aí você mede a distância entre, obviamente, o pé, normalmente esse pé é colocado aqui na mesa, tá? E a altura que você encosta no tórax, no abdômen do paciente, certo? Então você mede a espessura do paciente, ou a espessura da anatomia. Então pode ser do abdômen, pode ser da coxa, você pode medir o braço, o tórax, enfim, o crânio, até se for o caso. E com isso existe uma técnica na qual, a partir da medida do paciente, da espessura a ser radiografada, você calcula. Tem técnica para calcular a tensão, normalmente você calcula a tensão, o KV, por exemplo, e tem técnica para calcular o MA, ou seja, você tem sempre um KV fixo e de acordo com o paciente você troca o MAS, a quantidade de radiação, de acordo com a espessura. E tem outras técnicas na qual você tem um MAS fixo, você sempre usa 10 MAS e de acordo com a espessura você troca a
tensão em função da espessura. Tá? Tem uma conta matemática, etc. Então, são técnicas para quê? Para você não pegar e dizer que todo paciente tem 70 quilos. Tá? Ou se o paciente não tem 70 quilos, ele tem 150, eu vou tratar ele como 70, porque eu vou usar a mesma técnica, depois eu descubro que a imagem não ficou boa e eu vou ter que repetir. Então o paciente chega, eu vejo que ele não tem 70 quilos, aí eu vou lá e meço a anatomia lá, o abdômen, o tórax que eu vou fazer. Aí de acordo com o peso dele ali, com a espessura, eu vou dizer, então eu vou usar, ele é, em vez de ser 15 centímetros de, sei lá, de tórax, ele tem 18, ele tem 20% a mais. Isso significa 20% a mais de tensão, de corrente, não sei, tem que ver a técnica que você usa, o seu equipamento, tem alguns ajustes. Mas significa que eu tenho que botar. E se ele tiver 30 centímetros, poxa, era 15, 30, será que é o dobro? Então, quer dizer, isso é para ajudar você a acertar na técnica uma única vez, não ficar tentando, achando que ele é um paciente padrão, usa a técnica padrão, não funciona. Aí você vai de novo, bom, realmente não funcionou. Então eu vou botar mais 30% de radiação. Aí bota 30%. Não, ainda não deu. Acho que eu vou botar 50%. Não, você mede e já vê. Não, realmente, pela espessura aqui, faz a conta matemática. Tem que ser 35%, tem que ser 40%. Aí vê se o equipamento permitir, né? Porque às vezes o equipamento não ajuda também, né? Você quer 17,8 miliamperes. Não, ele dá ou 15 ou 20. Então, claro, você vai ter que escolher do 17,8 se você arredonda para 20. Mas, enfim, é melhor do que o 10, que é padrão. Você queria usar o 10 padrão, aí você faz a conta, tem que ser 17,8, aí você vê. Aumenta um pouquinho o KV, diminui o MA, enfim, aí você faz o ajuste. Para isso que a gente estuda, né? Para justamente resolver esse tipo de problema. Se fosse todo mundo padrão, era fácil. Certo? A diferença cone-diafragma, então, tá aqui, né? É questão que aqui você pode ter fótons que já vêm desde longe lá se afastando, tá? Desde longe vão continuar se afastando, não são exatamente paralelos. Aqui não, aqui esse fóton que está aqui é o que passou ali, né? Então eles estão mais paralelos, essa é a vantagem. Além de você ter a questão de posicionamento, distância com o paciente, tá? Então você pode até encostar se você quiser, como é usado em alguns casos, para posicionar com certeza, ou então fazer mesmo com uma distância, você garante que sabe que só vai ter o a divergência a partir da boca de abertura e não aqui em cima. Lembrando que muitas vezes o próprio cone aqui, cilindro, o que for, ele tem já o seu próprio diafragma, já tem um furinho aqui, porque ele já sabe também que a partir da altura do ponto focal não vou ter radiação aqui do lado, né? Vou ter a radiação já sai por aqui naturalmente, né? Não tem como sair para cá, né? A gente desenha, mas mais como uma ilustração, tá? Então, a caixa de colimação. O que é a caixa de colimação? É um diafragma onde o orifício, o buraco quadrado ali, o retangular, ele é móvel, variável. Então, são lâminas de chumbo, tá? Né, o aço inoxidável com uma camadinha de chumbo, enfim, que elas se movimentam, você pode ajustar. Tem botões ali para você regular, você abrir e fechar, certo? E aí você então consegue o tamanho, o formato retangular. Mas só que esse formato tem um pequeno problema. Esse formato retangular, ele é sempre centrado, ou seja, ele é sempre relacionado ao meio. Você não consegue, né? Pelo menos nunca vi, não sei se algum fabricante um dia tentou, travar o lado direito aqui e fazer o esquerdo andar. Então você trava o direito e fecha para cá. Não, sempre você fecha em relação ao meio, tá? Interior, posterior, direito, esquerdo, que seja. Sempre ao meio. Então isso é um pequeno problema. Daí a vantagem de você ter um diafragma, ter uma placa onde você pode botar o furo fora do eixo, certo? Então pode parecer às vezes, mas professor, mas é só mexer o cabeçote que eu tiro, boto o cabeçote e ilumino onde eu quero. Sim, mas como eu disse, de repente pode ser interessante para não ter que mexer o paciente, ou até o próprio cabeçote, para algum problema. De repente, se você usar um diafragma, você fica mais confiante saber onde que está essa radiação saindo e tal, do que tentar acertar aqui colimação, mexer o equipamento para que você consiga colocar essa iluminação, essa irradiação fora, digamos, do eixo do paciente, né? Claro que isso é possível, mas às vezes pode ser mais interessante, tá? Então, ter essa noção de que sempre você fecha
em direção ao meio, né? Sempre centralizando, abre e fecha em direção ao meio. E por uma questão de segurança também, essas placas, elas têm às vezes uma espécie de um dente, elas se fecham de tal maneira que não fique uma folga para a radiação passar. Então, se você quiser realmente fechar totalmente a radiação, você consegue, ele se entrelaça um pouquinho, tá? Para garantir isso, certo? Ou transpassa, né? Ou elas são em cunha, alguma coisa. Quando elas fechar, você não tem um rasgo ali, uma coisa onde a radiação pudesse passar, né? Nem a luz, nem a radiação X. Tá? Então tá aqui a caixa de colimação, como a gente chama, tá aqui os botões, certo? Então esses botões normalmente, claro que depois com o tempo desgasta, o pessoal da limpeza esfrega tanto, né, que limpa tanto que apaga os escritos, mas esses botões têm uma marcação dizendo, olha, a 1 metro de distância, lá na mesa, metro, 1,10 m, depende, você estando com o botão aqui, você está com a colimação fechadinha, de tal maneira que lá embaixo você tem 10 centímetros iluminado, 10 centímetros irradiado. Se você botar o botão na posição 20, você tem 20 centímetros nesse sentido, e o outro botão vai te dar 10, 15, 20, 30, assim por diante. Tá? Então, isso é. Mas, no geral, o pessoal vai no olho mesmo, porque tem uma lâmpada, já vou falar. Mas você tem esses botões, que além de abrir e fechar, eles têm essa marcação, né? Deveria funcionar a marcação, embora não tenha nenhum teste, não tenha nenhum controle de qualidade para ver se esses botões, quando estão marcando 10, tem 10 lá embaixo, efetivamente, né? Mas deveria. O fabricante, quando vende, diz que está funcionando. Então, você tem essa caixa de colimação, certo? Uma certa altura, tá? Que a gente vai ver. Então, elas são relativamente grandes, ok? E elas têm, então, esse rasgo aqui, uma espécie de uma gaveta, um encaixe, enfim, um trilho, onde aqui você pode botar ainda um diafragma ou um cone. Hoje em dia é mais comum ter só um encaixe aqui, um trilho, mas já vi alguns equipamentos que tem 2 trilhos, então você pode botar um diafragma, ou um filtro, digamos, se for o caso, e mais um cone ou mais um outro diafragma, enfim, você pode colocar até 2 placas aqui, tá? Então tá aqui os botões que giram, tá? Para abrir os 2 pares, mexer os 2 pares. Inclusive eles têm essas marquinhas aqui, não dá para ver, mas eles têm marquinhas usando 5, 10, 15, 20, ou os padrões 18, 20, 13, 18, 24, 35, né? O 30, que são os padrões normais das radiografias. Isso aqui é só um medidor de ângulo, né? Então se aqui estiver bem reto, significa que está ângulo, senão você mede o ângulo que você quer. Certo? Aqui está lateral, também dá para ver aqui esse detalhezinho aqui, que é a parte de encaixe, tá? Para botar um diafragma, botar um cone. Isso aqui é o local onde fica uma lâmpada, tá? Eu vou falar da lâmpada, certo? Então, tudo isso aqui é a caixa de colimação, isso aqui é a parte inicial aqui, enfim, que tá ali aparecendo os botões. Ok? Bom, então para que serve a lâmpada? Então essa lâmpada, através de um espelho que está dentro da caixa de colimação, ela joga a luz, o espelho joga para baixo, porque se a lâmpada tivesse aqui, ela ia aparecer na radiografia, ser fotografada, né? E aí com isso você ilumina embaixo e você consegue enxergar. Então quando você fecha a colimação, quando você bota um cone, a luz também é bloqueada e você vê embaixo a iluminação do paciente, que você acho que todos já viram, né? Ou quando fizeram, enfim, ou em vídeo, que aparece aquela luz. Então aquela luz ajuda a você guiar aonde que está indo a radiação, uma maneira de ver o invisível, né? A radiação é invisível, então você vê através dessa luz, tá? Aí também é comum na caixa de colimação você ter marcas ou linhas, então você tem um X nessa caixa de colimação, para que essa luz apareça, para você saber onde é que é o raio central, para você entender o que está acontecendo, para ver se está alinhado com o paciente, se está horizontal, se está vertical, enfim. Então isso tudo ajuda. Qual é o problema? O problema é o seguinte, o foco anódico está aqui, que é o que interessa, que é a radiação. Então vai jogar a radiação aqui. Como a lâmpada está à direita, digamos, ou à esquerda, tanto faz, está numa posição diferente e tem mais o espelho, quando você joga a luz, você não consegue, até eu fiz de propósito, não consegue repetir exatamente o ângulo, a iluminação. Então você ilumina uma parte e irradia a outra, certo? Então isso é comum, isso é problema de geometria básica, certo? Não sei se hoje em dia os fabricantes conseguem fazer esse espelho de forma diferente, mas enfim, então esse é um problema sério que acontece, né? Normalmente é um problema pequeno, mas é importante, já vai comentar. Outra coisa importante, essa lâmpada, né? Alguns aparelhos que eu vi, é uma lâmpada
pelo menos antigamente, né, uma lâmpada de farol de carro, tá 50 watts, então é uma lâmpada que ilumina bastante, fica confinada, tá? Se a gente olhar, eu mostrei ali a caixinha onde ela fica, então ela esquenta muito, por isso que ela é temporizada, então você aperta um botão, ela liga e fica 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto, talvez depois apaga, certo? Que é só o tempo ali de você realmente posicionar, acertar a colimação e deu. Se você precisar, não deu, o paciente se mexeu, deu um problema, você vai lá, aperta de novo, mais 30 segundos, mais 1 minuto. Você tem que cuidar, né? Justamente quando a gente está dando aula, a gente vai lá, posiciona, explica para os alunos, deixa aquilo iluminado, mostra, apaga, aperta de novo. Se você deixar muito tempo, pode queimar, porque fica muito quente ali e não tem muita ventilação, até porque não pode vazar luz, então aquilo é lacrado, então não entra ar ali, certo? Vocês notarem, não tem luz vazando ali, né? Porque a sala tem que ser mais ou menos escura, justamente para você ver só aquela luz ali, você poder enxergar bem ali onde você está posicionando o paciente, você está colimando. Então ele não tem furo ali para entrar ar, não é o problema do ar, é para a luz não sair e poder vir até no olho do tecnólogo ali atrapalhar um pouco. Então ali fica muito quente. Então vai essa dica aí para cuidar. E era pelo menos, agora tem LEDs e coisas, não sei como é que tá, mas era farol de carro, tá? Então já troquei algumas vezes, a gente vai numa loja de farol de carro e pede uma lâmpada aí de acho 50 watts, 55 watts, vai ali e troca, tá? Só para você ter uma ideia. Então tem essa diferença aqui, tá? Aqui o diafragma que eu chamei, na verdade, eu quis dizer que são as lâminas que vão abrir e fechar, tá? Então o que acontece, certo? Você tem a radiação emitida diferente da luz emitida. Os focos não são os mesmos. Então não há coincidência entre o campo luminoso e o campo de radiação. É comum e é aceitável um erro de 1 a 2 centímetros para 1 metro de distância. Ou seja, 1% de erro. 1 metro para 100 centímetros. 1 centímetro para 100, né? 1 centímetro para 1 metro. Isso é aceitável. Então tem um teste que é feito, um controle de qualidade, que a gente vai ver depois, mais adiante. Então, você ilumina, você colima, faz a iluminação, coloca lá uma placa metálica especial, faz a radiografia e aí você nota o quê? Que a radiação foi numa outra direção, certo? Então você cortou aqui o que você achou que ia iluminar, que ia irradiar, não irradiou, e onde você achou que estava protegido, por exemplo, irradiou. Então é muito importante você fazer esse teste, tá? Que é obrigatório, inclusive, ver o resultado e saber como é que isso funciona. Então, quando você for lá colocar, quero proteger lá a tireoide aqui, o que eu vou fazer? Então, eu vou botar o campo luminoso aqui, tá? Porque eu preciso pegar essa parte, tem que aparecer essas vértebras, etc. Tá, mas se eu botar o campo luminoso aqui, a radiação vai vir aqui, vai pegar a tireoide? Não adianta. Ou eu vou botar aqui e a radiação vem embaixo. E aí, com isso, eu perco lá, sei lá, C3, C4, enfim, não pego o que eu queria. Então, eu tenho que saber, certo? Então, o que eu tenho que fazer? No meu caso aqui, eu posso botar aqui 1 centímetro acima daqui, do ponto que seria ideal, porque a radiação é 1 centímetro para baixo, então vai pegar daqui para baixo, não vai pegar a tireoide, ponto final. Se fosse fazer um crânio, assim por diante. Então você tem que saber se é para a direita, se é para a esquerda, se é para frente, se é para trás, para que lado essa diferença existe, tá? Se é sempre 1 centímetro, se é meio centímetro, até 2 é aceito, então se é 2 centímetros, e você fazer. O que você não pode é saber, como muitas vezes o pessoal faz, que é o seguinte: olha, eu não sei bem para que é, mas para não perder, eu ilumino a mais, eu abro o campo, 2 dedos acima, 2 dedos abaixo, não sei o que, do que eu preciso mesmo, porque se a radiação estiver dentro desses dois, a imagem eu não perdi, eu vou cortar a imagem, vai sair certinho, vai aparecer tudo que eu quero, pode ser que apareça mais do que preciso, eu irradie mais, então não serviu para nada a tua colimação, porque a colimação é para reduzir, mas eu não perco a imagem. Então não é assim, é aquela brincadeira que a gente fala, o médico pede lá para fazer um tórax de uma criança, um recém-nascido, uma pessoa, né, um bebê, e aí o operador lá, o que ele faz? Não, eu tenho que dar 2 dedos para cada, eu vou dar 2 para a direita para não perder, porque eu não vou fazer irradiar 2 vezes a criança, é melhor fazer a mais do que perder, e a gente brinca, faz de corpo inteiro. Aí o médico pede um tórax, é para ser uma imagem desse tamanho, aí aparece metade da cabeça, aparece abdômen, aparece os braços da criança e não sei mais o que. Não, é porque eu tinha que dar 2 dedos, eu não sabia para que lado. Não, então você tem que saber, se for uma criança e tal, não, tem que fazer 1 centímetro para cá,
2 para o lado e o resto, onde pegar, pegou, porque não tem erro. Só tem erro para a direita, só tem erro para cima. Então você tem que saber para justamente fazer a colimação correta, ok? Esse é o objetivo do teste, você saber isso. Fazer a colimação correta. Ok? Então, para terminar, o que a gente tem? Então, a gente tem os diafragma, que eu mostrei sempre sendo um buraco por onde passa a radiação, mas eu posso pensar ao contrário, posso pensar numa proteção. Nesse caso aqui, a proteção está sobre o paciente, pode ser usada. É comum um protetor de gônado você colocar no paciente. Às vezes, né, paciente colaborativo, você nem botar uma faixa ou alguma coisa assim, porque o paciente não vai se mexer, o paciente adulto, etc. Tá? Mas o que é mais conveniente é fazer como foi feito aqui. Isso aqui é de década de 60, 70, isso aqui é bem antigo. Então isso aqui é um disco, tá? Onde está aqui o desenho bem pequenininho, essa é a vantagem quando você bota lá junto do diafragma, enfim, lá na caixa. Coisinha bem pequena, mas pela altura, pela distância, gera uma sombra ou um bloqueio de radiação bem grande. Então aqui tem um tamanho grande, um tamanho menorzinho, aqui eu acho que é reto, deve ter algum objetivo aqui talvez para os homens, enfim, aqui eu acho que tem um outro, enfim, você pode fazer isso aqui acrílico, né, para não absorver a radiação, deixar a radiação passar e só bloquear aqui com um pouquinho de chumbo, fazer esse bloqueio. Então isso aqui é uma ideia. Aqui também é a mesma coisa, isso aqui são lâminas pequenas, tipo diafragmas pequenos, certo? Aqui no caso é pediátrico, né, então tem bolinhas e ele como é que chama? Bigênero, sei lá, duplo gênero. Então você, se botar assim, é para masculino, se virar a placa, ele vira feminino, como está aqui. Então nesse sentido é feminino, que está virado. Esse já é para adulto, essas bolinhas, essas marcações são maiores, certo? Então isso aqui você coloca lá naquele engate da caixa de colimação. Aqui às vezes é um ímã, né, ou imantado, alguma coisa, e permite fazer essa montagem. Olha só que interessante. Então, como a colimação ela é só central, né, no eixo, como eu mostrei, o que foi feito aqui? Então, primeiro, foi colocado gônadas, proteção masculina aqui embaixo, certo? Que você pode, inclusive, isso aqui você pode ajustar um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, para ajustar lá. Isso você vai ver com a iluminação, isso vai aparecer, essa sombra aqui vai aparecer, como está aparecendo aqui, lá no paciente, certo? Depois, o que você faz? Então foi colocado, aqui é um filtro, tá? Um filtro, então, como aqui precisa de menos radiação, por causa das vias aéreas, aqui tem área, etc. Então foi colocado um filtro aqui para diminuir a radiação. Aqui vem a radiação normal. Então, como o objetivo é pegar a coluna, certo? Aí, evitar a radiação espalhada, olha só, evitar a radiação espalhada, que diminui a qualidade da imagem, e também proteger o paciente. O que eu fiz? Então, eu botei o filtro aqui, que já diminui a radiação e melhora o contraste da imagem, protegi as gônadas e botei isso aqui, que às vezes eles chamam de protetor de mamas, alguma coisa assim. Possivelmente ele vai pegar aqui esse ímã, né? Vai colar ali, e aí você faz o que? Você ajusta aqui a distância que você quer e você o que? Bloqueia toda essa área aqui. Isso aqui vai evitar, primeiro, que chegue radiação no paciente, segundo, que a radiação produzida aqui, digamos, pelos ombros, pelos braços, vai incidir no filme onde estava a coluna. Essa radiação espalhada cai no filme e borre ou perca a qualidade da imagem, ok? Então vejam só que interessante ter esses dispositivos, são colocados lá em cima no cabeçote, né? Então não fica um desconforto do paciente tendo esse pezinho de chumbo ali, na região ali da pelve, ok? E mais ainda é maleável, porque você pode ajustar alturas aqui, inclusive poderia... claro que você teria ainda a caixa de colimação, e possivelmente na caixa de colimação você iria colimar alguma coisa assim, obviamente, né? Você não deixaria entrar aqui nos olhos como tal, você já faria a colimação mais ou menos onde você quer e depois faria um ajuste fino usando todas essas peças aqui, certo? Então veja que interessante e veja que vocês também podem criar essas peças, né? Não é muito comum, não vejo muito no Brasil isso aqui, certo? Mas vocês podem criar. No caso de filtros, esse aqui protetor de gônado é acrílico para não absorver a radiação e aqui geralmente é 1 milímetro de chumbo derretido, que é colocado alguma coisa assim. Tá? E aqui do lado, como eu disse, pode ser até alguma coisa imantável e tal, um ímã para poder colar outros pedaços, ou não, é só um reforço também por causa do acrílico, poderia quebrar, então isso aqui vai naquele engatezinho lá, né?
do cabeçote, então faz um pouquinho mais reforçado. Ok, pessoal? Então, por hoje era isso, certo? A gente termina a nossa aula aqui de limitação do feixe, que faz parte, digamos, dessa parte de limitação e filtração, tá? E a gente se encontra, então, na próxima aula. Até mais, um abraço.